E estamos de volta com o BBcast, seu podcast de automobilismo e outras nerds. No episódio de hoje vamos falar sobre o GP de Singapura vencido por Lando Norris. Pela terceira vez no ano, o britânico consegue uma vitória. E aqui comigo está a Débora. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do BBcast. E como forma de protesto, hoje vamos ser monossilábicos. Bom, vamos comentar também dessa nova regra aí da FIA de punição para os pilotos que forem boca suja. Eu sou o BGP Neto, agradeço a todos que estão ouvindo o BBcast, principalmente aos nossos apoiadores e membros do canal do YouTube. Se você gosta do nosso trabalho e quer nos ajudar no crescimento e desenvolvimento do Boletim do Paddock e do BBcast, aviso que tem o link na descrição desse podcast do Apoie-se e também do membros do canal do Boletim do Paddock. E não deixe também de conferir os nossos links da Amazon e da Show sempre que você for realizar suas compras em uma dessas duas plataformas. É só clicar no nosso link, você vai ser redirecionado para o aplicativo que você utiliza, e finalizando a compra vindo através desse link, a gente recebe uma pequena comissão. Eles têm ajudado bastante a gente a fazer a manutenção aqui do site e do podcast também, e nenhum outro valor é acrescentado na sua compra, mas isso ajuda bastante a gente, porque é como se a gente estivesse indicando a utilização daquela plataforma, né? Então, sempre que vocês verem os nossos links, dá uma clicada, confira as promoções. Agora, nos dias 8 e 9 de outubro, vai ter uma promoção para quem é membro do Amazon Prime lá na Amazon. Então, geralmente, nessas promoções, os produtos da Amazon, né, quem tá com vontade de comprar Kindle, Alexa, essas coisas, consegue utilizar essas promoções para poder comprar. E, geralmente, os preços são bem melhores dos da Black Friday para esse tipo de produto. Antes de prosseguir com o BBcast, vou lembrar aí pra galerinha que quem estiver no domingo lá no AMB, estiver no evento da Gulf, né, da patrocinadora da Williams, onde vai ter a presença do piloto Alexander Albon e pilotando um carro da Williams, provavelmente deve ser um carro da Williams aí de 2, 3, até 5 anos atrás, mas é um carro de Fórmula 1. Então quem estiver lá, procure a gente, estará eu, a Débora, outros apoiadores do Boletim do Paddock, vai ser bem legal aí. É legal esses eventinhos que tem pré-GP do Brasil. A gente teve aquele Senna Day lá em 2019, foi bem bacana. Torcer aí para que futuramente tenham novamente novos eventos desses. Quem estiver lá no IB, encontre com a gente. Bom, Débora, pessoal, a Débora viu... Bom, foi até bom que eu dei essa engasgada aqui, para o pessoal perceber que tá difícil falar perante a FIA. Vale lembrar aí que há um tempo atrás o Ben Sulayem e a FIA também criticou os pilotos, pediu para eles moderar o vocabulário no rádio, e para essa etapa veio a novidade: caso você fosse boca suja e eles interpretassem ali que você falou um palavrão, uma palavra que não deveria constar no vocabulário de um piloto, você seria multado, você seria penalizado até com um dia de atividades aí comunitários, como o Verstappen já fez quando ele tentou bater no Benfeitoria da sociedade. Em Benfeitoria da sociedade. Gostei, tinha que colocar o pessoal para Carpim Interlagos, seria bem interessante. Porém, já na quinta-feira, o nosso querido Verstappen foi perguntado do carro dele, e ele falou que o carro dele estava fodido, estava ferrado, e aí foi penalizado, ele vai ter que cumprir um dia aí de atividades comunitárias. Em protesto, ele recebeu a ideia de que... ele formulou a ideia que seria monossilábico, né, só com resposta sim, talvez, pode ser, não sei, talvez, não estou entendendo. Quando der, sim e não, nas entrevistas das coletivas de imprensa, mas fora, no paddock, ele daria entrevista para todos os jornalistas, quem quisesse fazer perguntas para ele. Foi isso que ele fez no sábado, após a classificação. O que a gente tá vendo, né, é que na realidade é uma cobrança em sessões oficiais. Então, nas coletivas de imprensa, nos rádios que vão pra transmissão ali, que eles estão tendo uma certa dificuldade na seleção dos rádios pilotos, porque sempre tem um palavrão e isso acaba sendo transmitido de certa forma, apesar de ter já aquele bloqueio, né, que é utilizado em qualquer tipo de transmissão, seja de Fórmula 1, futebol, esporte. Sempre que alguém vai dar alguma declaração, eles passam esse filtro, porque se tem algum palavrão, eles acabam marcando aquilo ali para ele não ir pro ar, né? Mas nas transcrições que vão ali, né, também pros gráficos da Fórmula 1, tem a sinalização de que ali foi um palavrão, né? E o presidente da FIA ficou revoltado com isso, porque ele acha que os pilotos estão sendo uma má influência para a geração, que isso não é legal para você que tem um filho, uma criança pequena que está assistindo a categoria e escuta aquele tipo de vocabulário,
que aquilo ali pode, tipo, prejudicar o desenvolvimento das crianças, que não é correto, que... Aí ele pegou e falou, né, que aí a gente aqui não somos rappers. E foi ridículo essa fala, né? Nossa, Somos patético. É de um preconceito muito grande, né, desse presidente da FIA, assim, tipo, ele deixa muito explícito o quanto que ele não gosta de muita coisa e do quanto que, tipo, aquilo ali afeta ele, né? E eu fico muito com a sensação de que, assim, ele tem um calendário, sabe os calendários dos influencers? Que tem, e tal dia postar tal coisa. Eu acho que ele tem um calendário de treta, cara. Eu gostei que você fez uma analogia com influencer que já faz merda. Exatamente. Porque eu tenho essa sensação de que ele pega assim, ai, nossa, essa semana aqui me parece uma semana bem calma, vamos dar uma causada? Não tinha necessidade nenhuma, né? Eu acho que, na verdade, chegou assim, ô Ben Sloyen, e aí, o regulamento de 2026 vai tomar no cu? Boa ideia! Vamos restringir o pessoal que não pode mais xingar. E aí ele pegou um Uber, o Uber tava ouvindo rap, ele não gosta de rap, ele lembrou do Lewis Hamilton, de quando ele proibiu o Lewis Hamilton de usar joias, que ele também assimilou com coisa de rapper, foi lá e falou assim, vou proibir o rap também. Daqui a pouco ele tá proibindo a entrada de rappers dentro da Fórmula 1. E veio com essa novidade. Acho que Você sabe por que os fiscais correram atrás daquele largato? Porque foi um protesto. Porque aquele largato é um descendente de um Velociraptor, Raptor Rap. Tá aí. Tá aí. Uma bela analogia. Perseguindo todo mundo. Não, e aí, né, o que eu achei de uma sutileza, assim, na realidade, foi nessa feira, né? Porque ele falou isso na quinta e na sexta-feira a gente teve os treinos livres, normal, lá em Singapura. Quem não sabe, os horários de Singapura, eles tentam seguir como se fosse o horário da Europa, mesmo sendo uma corrida noturna, né? Então eles dormem de dia, vão pra pista à noite como se fosse um dia, é tudo trocado, né? Tipo, tem coletiva de madrugada em Singapura. E aí, entre o primeiro treino livre e o segundo treino livre, saiu a punição do Verstappen. Aí o Verstappen vai ter que prestar um dia comunitário aí, porque a gente analisou que ele disse na coletiva e não está certo. Segundo o nosso regulamento aqui, eles têm que ter uma linguagem não formal, né, mas uma linguagem que não seja agressiva, apesar dele não ter utilizado uma palavra assim que ferisse alguém diretamente. A gente entende que foi mencionado com o carro, mas mesmo assim ele vai tomar a punição de um dia comunitário. Gente, é um absurdo, assim, sabe? Tipo, é o que o Gomes falou, cara. A gente tá indo pra outubro e até agora não tem um sinal de como que vai ser o regulamento de 2026. Eles só jogaram aquilo lá, tipo, isso aqui. Não falaram mais nada, a gente tá vendo que, assim, tem várias coisas pra poder resolver na categoria e, de novo, ele resolve pegar uma coisa X pra poder encrencar, né? É o mesmo negócio lá do Hamilton, tipo, nossa, Hamilton, você não vai poder andar com o teu piercing, não sei o quê. Aí, falando da roupa íntima dos pilotos, que tem que eles não podem estar com aquilo, ou tem que estar com um equipamento completamente anti-chama. Cara, vai cuidar da tua vida, bicho. Nossa, esse cara é insuportável. Chato, uma pessoa chata. Ninguém quer conviver com uma pessoa dessa. Bom, é o que a gente comentou agora há pouco. O Ben Sloyen tá com muito tempo livre, né? Não dá pra entender. Enfim. Eu fiz essas brincadeiras tudo do rapper, mas uma fala do Hamilton resume muito isso daí. Ele tem um preconceito, é uma questão racial, já ficou toda perseguição. Ele não é um cara assim que realmente tinha que estar à frente de uma federação, porque é uma coisa que até mesmo o próprio Jean Todt uma vez falou, que o presidente da FIA, no caso do Jean Todt uma vez ele comentando de coisas antepassadas, ele falou que o presidente da FIA ele não é só um presidente dos pilotos, daquele cara que representa as competições. As principais mudanças que envolvem carros, até mesmo de rua, passa pela FIA. Então, a FIA também ela tem essa característica de uma entidade que chancela mudanças de regras, discussão e desenvolvimento de carro. Regulamento de carros. Exato. Então, assim, ele representa até isso. Então, hoje ele faz mais um desserviço na categoria, né? Na categoria que eu modo, na FIA, do que realmente administra, né? A gente está vendo aí a questão da regulamentação da temporada de 2026. Final de 2024 já está acontecendo, as equipes já tinham que estar com as informações necessárias para a construção do carro de 2026. A Pirelli está cobrando os dados, porque ela também precisa desenvolver os pneus para 2026, e se ela não consegue entregar um pneu que dá para poder fazer teste, porque você não sabe nem o parâmetro do carro de 2026, fica difícil de fazer o pneu, né? Então eu acho que o Ben Sloyen tem coisas mais importantes a pensar do que moderar o palavreado dos pilotos de
Fórmula 1. É que a gente tem que pensar que, assim, tem um impacto maior na Fórmula 1, porque é uma categoria em que a gente tá vendo 24 corridas no ano, que tem uma extensão de calendário muito maior do que as outras categorias que são gerenciadas pela FIA, tipo o WEC, a própria Fórmula E, que acontece num período mais restrito do ano. Só que, assim, isso respinga também nas outras categorias, né? O WEC mesmo, quando teve aquela discussão lá do negócio da roupa anti-chama e do negócio de usar brinco, piercing, também teve uma discussão lá no WEC do que eles iam fazer com aquele tanto de piloto e como que isso ia ser verificado. Então é muito difícil, assim, tipo, eu acho que o grande problema do Ben Sulayem, que é uma coisa que eu sempre falei, desde que ele começou a abrir a boca pra poder falar dessas coisas, é que ele tenta roubar um protagonismo da categoria. E também é um período que a gente tá vendo, tipo, a própria FIA tentando roubar um protagonismo da Fórmula 1. E aí tem todas essas desavenças, né, entre a Fórmula 1 e a FIA, né, brigando. É cabo de guerra, né? O que fazer e do que não fazer. Gente, tipo assim, é pra segurança? Beleza, vamos discutir. Agora, linguagem, tipo, o que isso vai influenciar, sabe? E assim, o que eu achei muito bom do resultado disso, né, foi tanto o Verstappen sendo monossilábico e depois falando pro jornalista, cara, o problema não é com você, é com o que estão fazendo com a gente. Eu não... Tipo, se quiser falar comigo ali fora, eu falo, mas aqui não vou falar. E também, né, que perguntaram pro Hamilton, né, tipo, mas e aí, qual seria o seu conselho pro Verstappen? Ele não cumpra esse negócio de fazer um dia comunitário, porque não faz sentido nenhum, sabe? É ridículo o que tá sendo discutido. E o que eu comentei lá no Blue Sky, né? É um peso muito grande, Lewis Hamilton, que é um cara que defende até mesmo que os pilotos sejam mais do que só pilotos, né? Falar pro cara, não faz um trabalho comunitário, e se um dia eu for penalizado, eu também não vou fazer. É que assim, eu acho que é essa parte ruim, né? Que às vezes colocam o serviço comunitário como algo ruim. Tipo, na visão de tipo, nossa, é horrível você fazer um serviço comunitário. Não, cara, tem coisas que é muito bom você fazer pra sociedade, pra você poder ajudar pessoas que precisam dessa ajuda. Mas aí faz tipo, ele, que nem da outra vez que aconteceu, né, com o Verstappen mesmo, a punição sua vai ser comissário na Fórmula E. Você já pega e, tipo assim, você dá um tapa na tua categoria, como, tipo, rebaixando a Fórmula E, porque já é uma categoria que tem muito preconceito, então, tipo, a punição é você ir pra Fórmula E. E ser comissário, punindo, falando que comissário é um trabalho baixo. É um trabalho baixo. Olha, sinceramente. E aí, tipo, tudo isso acontece dias depois que teve aquele negócio do Ben Sulayem falando, né, que vai ter agora, tipo, uma escolinha pra poder formar comissário, fiscal de pista e não sei o quê, que eles querem ter um maior controle da gestão dessas pessoas, até pra poder conseguir direcionar elas pra cargos maiores. Aí você, tipo, tem tudo isso pra no final das contas você vir dar um tapa em todo mundo e falar, olha, serviço comunitário. Olha, assim, eu acho que na época do Jean Todt tinha alguns problemas, mas o Jean Todt, ele não fazia essas coisas. Ele dava... O Jean Todt, até um cara que eu tava falando com o Rubens, né? Quando teve a votação, a eleição da mudança ali pro Ben Sulayem, eu não conseguia ver a FIA e a Fórmula 1 sem o Jean Todt. Porque ele já tava ali há tantos anos, de boa. Talvez a pior coisa que ele fez foi mudar o motor da categoria, que foi um negócio que todo mundo ficou meio puto na época. Mas assim, o resto... Foi ok a passagem dele. Não me lembro de coisas tão drásticas, assim, que o Jean Todt falou, fez, e foi tão ruim, assim. Cara, ele passou de boa, assim, todo mundo gostava muito dele. Ele saiu meio que aplaudido, né? Porque acho que o pessoal gostaria que ele tivesse ficado mais tempo, mas ele já tinha cumprido o mandato, então não podia mais. E aí vem o Sulayem que todo mundo detesta. E aí o que acontece o primeiro piloto punido é o piloto que ele mais tenta ser amigo ali no grid. Porque quando o Verstappen tava ganhando, ele ficava ali lambendo o Verstappen, né? Olha. Exato. Bom, e falando em piloto ganhar, vamos falar da vitória do Lando Norris, né? Que foi uma vitória de ponta a ponta. Seria uma vitória completa se nosso desempregado Daniel Ricciardo tivesse roubado a volta mais rápida. Mas vamos falar em si da vitória do Lando Norris. Lembrando que amanhã é aniversário da Rafaela Oliveira. Então já antecipo meus parabéns e fico feliz que o Lando Norris tenha ganhado e não Lewis Hamilton. Mas foi legal a vitória em si do Lando Norris, porque mostrou assim... Primeiro, até que enfim ele aprendeu a largar, ou a McLaren consertou o carro para a largada, né? Porque vale lembrar que também tinha essa discussão se não era um problema que estava tendo da McLaren de entrega de potência e questão da embreagem,
que fazia com que ele tivesse aquela perda. Que até mesmo a própria equipe confirmou isso em algumas etapas passadas. Mas... E foi um final de semana também de discussão da asa traseira da McLaren, que eles usaram ali no Azerbaijão, e muita gente veio, o Piastri só ganhou aquela corrida por causa da asa, sendo que essa asa nem ia ser usada em Abu Dhabi, em Singapura. Era só pra... Não, a McLaren... pra Azerbaijão e pra Las Vegas se o negócio colasse. Não colou, tiraram. Não, e assim, é uma coisa tão idiota que a única coisa que a McLaren fez foi aquele flap um pouco mais flexível dentro do regulamento da FIA, e ela fez assim, vamos fazer para 2 etapas, Azerbaijão e Baku, Azerbaijão e Las Vegas. A FIA falou, não, você não pode usar, beleza, a gente não vai usar em Singapura. Não é ilegal, mas a gente gostaria que você não usasse. Foi que nem o motor 2019 da Ferrari. Não é ilegal, porque assim, o pessoal tem que entender toda peça de carro de Fórmula 1, ela é legal até ser contestada. A partir do momento que ela é contestada, a FIA tem que ver, bom, eu errei na avaliação dessa peça ou não? Eu não tinha material suficiente para verificar ela nesse sentido. E aí, também. Nesse negócio de verificar, que me veio o seguinte: no GP da Bélgica, a FIA verificou essas asas. E aí que tá, no GP da Bélgica, eles até falaram, não, vamos escolher o GP da Bélgica, que é um circuito que a gente consegue verificar todos os parâmetros da asa. Mas esse foi pra asa dianteira. Não, a asa traseira também. Também? Porque foi aquele exemplo que eu te dei do post-it. Gente, eu tentando explicar pra Débora o negócio da asa, eu falei, não, usar uns post-it, eu me senti o próprio adrenalina. Com as bolinhas, que se você pegar no GP da Bélgica, as asas traseiras estavam com aquelas bolinhas já felizes. Então, assim, aí depois veio, a gente não tinha todos os parâmetros. Aí eu vi muito fã da Ferrari falando, mas eles não conseguiam ter todos os parâmetros. Porra, então por que testou na Bélgica? Pra que colocou as verificações na Bélgica? Na Sabe? verdade, esse negócio da asa traseira, né, foi algo que desencadeou já um monte de discussão, porque em 2022, se eu não estou enganado agora, se minha cabeça não está falhando, começou a ter asas em que elas tinham essa flexibilidade maior. Os testes que a FIA faz é com a asa botando carga nela com ela parada. E como a gente não tem só tem tipo teste de pré-temporada e o carro muda o ano inteiro, eles vão trocando asa, eles não conseguem ficar fazendo verificação da asa em si, né? O funcionamento dela em corridas, coisas só vai acontecer durante o ano mesmo. Então ali em 2022 eles começaram a fazer esse negócio de implementar as bolinhas na asa traseira. Então quando a gente olha a asa traseira, que a câmera tá ali bem virada para essa peça, dá para ver umas bolinhas amarelas, que é para poder tentar ver o quanto que essa asa mexe. E aí eles têm os parâmetros ali, tipo, na câmera e do quanto que essas bolinhas estão sendo flexionadas, para poder ver se é uma asa flexível ou não. Toda peça é flexível, ela vai ter um grau de flexibilidade. O que eles não querem é que vá muito além daquela carga ali que determinaram. E aí veio esse ano a guerra da asa dianteira, porque a McLaren e a Mercedes tinham instalado asas novas no carro e eles tinham atribuído muito desempenho do carro em performance com a mudança dessas asas, e as outras equipes não tinham conseguido chegar nessas asas, né? E aí a FIA foi lá e falou, olha, nas próximas corridas estão avisados, Bélgica e pra frente, né? Vai ter câmeras instaladas na frente do carro que elas vão verificar essas asas dianteiras. E a gente quer ver como que esses flaps estão mexendo. E aí, beleza, tipo, parecia encerrado, né, a discussão da asa dianteira, porque a FIA falou, olha, a gente não tem como ir além das verificações. A gente vai pelo menos até o Azerbaijão tentar coletar dados dessas asas, então vai ficar a câmera lá pra gente poder analisar, mas nada vai ser tomado, nenhuma decisão vai ser tomada com relação à asa dianteira esse ano, porque não dá tempo. O campeonato tá acabando. Mas com a asa traseira já foi outra coisa, né? Teve a discussão com a McLaren, aí eles falaram, olha, a asa da McLaren não é ilegal. Mas foram falar com a McLaren, né? E falaram, olha, seria bom se tirassem essa asa. E a McLaren falou, beleza, então a gente vai fazer a modificação aqui pra ela não ter essa abertura. Porque o que tava acontecendo é que quando o carro estava em uma certa velocidade, em alguns trechos em que o DRS não era aberto, essa parte cedia
né? E fazer um mini DRS. E as equipes estavam falando, então, mas isso daí pode? Mas elas ficam contestando, porque se tiver liberado, eles tentam produzir alguma coisa até o final do ano, né? Mas se não tivesse liberado, então eles não vão gastar força aí pra poder fazer nada pra Las Vegas. É uma peça ali que a McLaren gastou o quê? 5, 6 mil dólares pra fazer. Usou, viu, bacana, acabou. Não vai tirar, vai usar em Las Vegas do mesmo jeito? Não vai usar, porque foi proibida. Não vai usar daquele jeito, mas ela vai usar. Ela ainda vai aproveitar aquela peça. Não, vai, porque só aumenta a rigidez dela. Coloca um esparadrapo ali e resolve. Uma fita crepe. Enfim, mas aí a vitória do Lando Norris veio sem asa com mini DRS, com o desempenho do piloto que foi muito bom. Pessoal criticando, ele errou 3 vezes. Cara, desculpa, é normal. Até o próprio Jafone falou disso na transmissão. O piloto fica desconcentra. Ayrton Senna desconcentrou em 88 em Mônaco, até hoje ele é reverenciado. Quantas vezes o Verstappen mesmo falava assim, gente, fala comigo que eu tô me distraindo aqui. Raikkonen, quantas vezes falou, então, sei lá. O Verstappen no começo do ano não dava umas erradas. Opa! Exato, mas é a má vontade com o Lando Norris. É aquela má vontade que impera com o Lando Norris. É impressionante. Paciência nenhuma. Exato, mas ganhou, terceira vitória no ano, ruma para a disputa do título para a última corrida, porque eu acredito que, em suma, para o GP de Abu Dhabi deve estar uma diferença com menos de 25 pontos. Dificilmente eu acho que o Verstappen consegue ganhar com uma corrida de antecedência. Só de chegar em Abu Dhabi com disputa de título, eu acho que já valeu a pena. Vai ser uma pena, o Lando Norris talvez não tenha conseguido a vitória, por N erros e falhas dele, da equipe, mas como McLarista eu acho que eu tô de boa com isso. Eu acho que o título de Mundial de Construtores vem em boa hora, disputar título pode ser que ainda não seja realmente o momento, mas é aquela coisa, é aquele título do Verstappen que ele vai ganhar e vai ficar um pouco nítido de que o Verstappen, ele é um piloto excepcional, mas literalmente, se ele não tiver com o carro e com a equipe condições favoráveis a ele não consegue render, porque ele perde a paciência, ele já não é um piloto tão genial, já tão cerebral quanto outros multicampeões que a gente viu, que conseguia assimilar que a equipe não tá boa, não adianta eu ser assim, rígido, buscar pressionar eles, porque não vai adiantar nada, eles não vão conseguir entregar um carro da noite pro dia competitivo para mim. Eu acho que a única coisa, assim, me deixa com um gosto amargo de talvez chegar ali em Abu Dhabi e o Norris não conseguir ganhar esse título, é porque, na minha visão, a McLaren demorou muito tempo pra ela despertar que ela tava disputando 2 campeonatos. Porque ali na Hungria, se ela já tivesse tido a mesma consciência que tava todo mundo tendo, porque todo mundo viu que a McLaren tinha crescido e que ela tinha chance de disputar o título. E ali na Hungria eles ficaram, tipo, vamos manter a sanidade da equipe interna e não vamos priorizar o Norris. E, cara, eles deram conta que eles estavam disputando o título muito tarde. E falta poucas corridas agora pro ano acabar, né? Então talvez, acho que fique esse gosto aí um pouco amargo, porque, cara, eles tinham chance de brigar. E se chegar lá no final do ano mesmo e a diferença ser de um campeonato de 1 ponto, porra, cara, foda, né, McLaren? Foda, né, Daniel Ricciardo? Foda, né? Mas eu acho que, assim, um ano com 24 corridas em que a gente começou ali as primeiras provas achando que já tava tudo decidido e que, tipo, ia chegar, sei lá, em São Paulo, que é uma corrida que a gente consegue desfrutar mais. Chegar com o campeonato decidido é muito ruim, cara. É meio broxante, né? Mas esse ano, pelo menos, a gente vai ver alguma coisa, né? Tipo, vai ver que você ainda tem 3 sprints. Tô falando muito disso, mas você vai ter 3 sprints ainda pra esse ano acabar. Então vamos ver o que acontece. Que é uma coisa que favorece a Red Bull. Então, assim, a McLaren poderia ter previsto isso. Falando em previsão, a McLaren segue líder do campeonato de construtores. Uma boa vantagem para a Red Bull. E quem perdeu a oportunidade até de se aproximar da Red Bull esse final de semana foi a Ferrari. Ferrari, né? Acho que não deveria nem ser falado, né? Poxa vida, nossa. Cara, eu acho que assim, Deus. A minha crítica hoje é a equipe, não os pilotos, porque os pilotos tentaram entregar. Foi uma pena ver o que o Carlos Sainz e o Leclerc passaram com a Ferrari esse final de semana. Erraram na classificação, mandaram os pilotos com o pneu mais frio do que deviam. A batida do Carlos Sainz foi em decorrência da equipe mandar ele com pneus mais frios, porque eles acreditavam que na volta de aquecimento e depois durante a volta rápida o pneu ia se aquecer e chegar no ponto ideal. Não aconteceu. O Leclerc foi prejudicado, o Carlos Sainz foi prejudicado, que ferrou a corrida deles. Então, assim, por que eu tô falando isso? O Max Verstappen, ele largou em P2 e terminou em P2. Que era um lugar que era pra Ferrari largar, né? Porque ela tá vindo desde lá de trás, desde antes das férias, falando, olha, a gente vai trazer modificações pro carro, vai valer pra Monza, Baku, e a gente espera ter um bom resultado em Singapura, porque ganhamos ano passado. Então é uma vitória que a gente quer repetir.
Cara, chega nessas duas últimas corridas e você fala, meu Deus, o que aconteceu? Não, exato, Singapura foi ridículo. Azerbaijão até que o desempenho foi bom, a gente comentou disso no BBcast passado. Leclerc para mim foi um piloto excepcional, apesar da ultrapassagem que o Piastri fez nele, ele fez de novo nesse final de semana. Piastri já virou, Leclerc virou freguês, né, do Piastri. Na próxima corrida já pode... Exatamente, mas eu acho que a Ferrari realmente prejudicou muito a corrida deles, e até nessa disputa pelo vice do campeonato, que seria bem interessante eles obter, ficou reduzido. Até a Natália Rodrigues, que é uma seguidora nossa lá no Blue Sky, falou 41 pontos desperdiçados. Não que era que eles iam fazer 41 pontos, mas que a diferença de 41 pontos poderia ter sido reduzido drasticamente nessa corrida. Que é uma corrida, assim, em que a Ferrari tinha talvez condições de tirar até a Red Bull do pódio, no caso o Verstappen, né? Porque o Pérez não rendeu nada esse final de semana, de novo. Porque é isso que só apontar. O desempenho do Pérez foi o desempenho que o Verstappen deveria ter tido. Porque se parar pra pensar, o Pérez sempre vai bem em pista de rua. Vimos o que aconteceu no Azerbaijão. Até era uma coisa que a gente esperava em Singapura. Não conseguiu fazer. Porém, o Verstappen, foi uma coisa que eu falei até no grupo de apoiadores do BP, ele foi acima da média, ele foi excepcional esse final de semana. Ele merecia muito mais piloto do dia do que o próprio Ricciardo, né? Que foi o voto de despedida dele. O pessoal tá pensando que era tipo Big Brother, né? Vamos votar no piloto que a gente quer eliminar. Não, pra eliminar, né? Ninguém quer que... Mas o que o Verstappen entregou era o que o Pérez deveria ter entregue e tinha que ter sido o inverso. Ou pelo menos, que o carro da Red Bull permitia eles entregar, era o que o Pérez fez. O Verstappen foi o quê? Foi o cara excepcional, foi o cara acima da média. Então, assim, esse era uma corrida também para a McLaren buscar pontuar mais, tanto para o Mundial de Construtores como para o Mundial de Pilotos. Porém, Piastri não mandou bem na classificação. Então, assim, eu acho que quando você falou do lance da McLaren ter demorado para assimilar, o problema da McLaren ela poderia ter assimilado em qualquer momento. Complicado é o adversário. O Verstappen é um piloto muito acima da média. E eu concordo, eu não lembro quem comentou disso no Blue Sky, mas eu concordo veemente sobre isso, é que cara, Russell, Norris, Piastri, Albon, são pilotos que ainda estão numa prateleira muito abaixo de Hamilton. Estão muito abaixo mesmo. Esses caras não estão conseguindo. Eu acho que o Piastri é o único que vai conseguir se sobressair dessa galera. Ele e o Leclerc. Mas de resto, eles estão muito abaixo. Então, quando é um final de semana que Hamilton está inspirado, Verstappen está inspirado, não tem carro ruim que reduza esses pilotos a ser mediano. Bom, do desempenho da Ferrari foi isso, do nosso Verstappen também foi isso, e do Piastri que eu comentei, né, Débora? Uma pena a classificação dele não ter sido boa, porém na corrida ele saiu com duas Mercedes, na verdade, e uma Ferrari no bolso. O Piastri, assim, fez uma corrida muito boa, né? E aí fica aquela coisa, né? Também a McLaren conseguiu fazer uma leitura de corrida dela bem interessante ali, que a própria Mercedes não teve esse final de semana, né? Quando a gente vê ali o pessoal alinhando pro fazer a volta de apresentação, em que tá o Norris, o Verstappen, o Piastri, o Russell, o Leclerc, pneu médio, e aí a Mercedes meteu um pneu macio no Hamilton, cara. Tipo, meu Deus, gente, o que acontece com essa equipe, sabe? E a corrida do Hamilton foi horrível. Ele talvez tivesse uma condição melhor até de brigar por um pódio, mas a Mercedes fez questão de que ele não brigasse por nada esse final de semana. E aí a gente tem ali, tipo, o Piastri. Nossa, beleza, vamos fazer uma corrida ali com o Piastri diferenciada, né? Ele alongou a permanência dele na pista, né? Ficou ali com os pneus médios até a volta 38, quando o restante já tinha parado, né? Com exceção do Leclerc. E aí ele tem pneu duro para poder ir no final da corrida com uma chance de superar os pilotos em pista, né? Se valendo muito daquela coisa de a McLaren ter uma potência, ter um resultado melhor do meio para o final da corrida, então eles pararam nessa janela de meio para o final da corrida e deram a condição dele estar com um pneu mais fresco para poder brigar, né? Então ele ultrapassa o Hamilton e o Russell e ganha o pódio nisso. Então, assim, a McLaren teve uma leitura de corrida muito boa, confiou que o Piastri ia conseguir fazer uma boa corrida e superar eles, e deu certo.
que não foi o que funcionou com o Leclerc, né? O Leclerc passa o Hamilton, mas o Hamilton já estava com o pneu muito desgastado, porque, né, tinha parado ali na volta 17, muito cedo. Não foi que nem o ano passado, em que, assim, a maioria parou tudo junto por causa de safety car e tudo, né? Fez sessão. E deixa o Leclerc pra ir pra cima do Russell. Ele não consegue ultrapassar, né? Enfim, o Leclerc acabou ficando ali com a posição atrás do Russell. Mas a corrida do Piastri foi muito boa, assim. Ele conseguiu aproveitar. Foi uma corrida sensacional dele. Exato. Não, a do Piastri acho que foi uma corrida muito boa. Mais um pódio, né? Sim, foi uma corrida assim que, cara, eu acho que mostrou o quão bom ele é. Eu acho que teve uma classificação ruim? Teve, mas ele buscou, sabe? Eu acho que não tinha mesmo como alcançar o Norris e o Verstappen, porque eram dois pilotos que estavam bem acima dele, mas não acho que ficou tão feio como o pessoal tentou pregar, não. Classificação, a gente já viu o Verstappen errar em classificação, o Norris já errar, o Hamilton já errar. É normal. Acho que foi alguma coisa que o Will Mesquita comentou no grupo do VP. Realmente, eu acho que não casou o estilo do Piastri com o carro no sábado, sabe? Só isso. Mas no domingo correu muito bem, mereceu o terceiro lugar. Eu acho que, assim, não tem muito o que dizer, né? Assim, o Piastri ele vai ter essas diferenças de uma corrida para outra, né? E até acho que o GP de Singapura é uma prova muito simbólica, porque ano passado, por exemplo, o Norris estava brigando pela vitória com o Carlos, que aí me faz todo sentido, tipo, esse ano ele ganhar a corrida, porque ele fez um ótimo trabalho ano passado. É que o Carlos dali também estava tentando usar ele para que o Hamilton não chegasse neles no final da corrida. Mas esse ano ele foi perfeito, tirando os errinhos que ele teve na volta, que poderia ter custado ali a vitória. O que a gente pode dizer é que o resultado foi a vitória. Então, cara, não tem que ficar questionando as batidinhas que ele deu. E do Piastri é isso. Vai ter corridas em que ele vai ser brilhante, como foi a corrida passada. E vai ter corridas em que ele vai ficar na média. Tipo, ele vai entregar o que é preciso. Até porque, tipo, não tinha muito o que ser feito com o Piastri, né? A classificação dele não tinha sido tão boa. Mas é um circuito, sim, é muito difícil, porque é o segundo ano que o Piastri corre em Singapura. Singapura não é um circuito de base, né? Não é um circuito que a Fórmula 2 vai, a Fórmula 3 vai, o campeonato da Fórmula 3 acaba antes. Então não tem muito como você exigir de um piloto que tá começando ali, guiar num circuito que cobra tanto e tem tanto erro. E esse ano eu fiquei, assim, realmente surpresa, porque a gente não teve problema em treino livre, só teve o Russell que bateu, mas, assim, não teve problema de batida, essas coisas. Foi um ano muito gostoso de acompanhar Singapura, porque eles conseguiram aproveitar as sessões praticamente, tipo, em sua totalidade. A gente não teve tanta bandeira vermelha. A bandeira vermelha foi acontecendo na classificação, que é normal, porque eles vão no limite e bate. Exato, é isso mesmo. E vale lembrar que o Piastri está com 237 pontos no quarto lugar do Mundial de Pilotos, atrás do Leclerc com 245, ou seja, 8 pontos de Charles Leclerc de vantagem sobre o Piastri. Eu acho que o Piastri passa o Leclerc ainda até o final do ano. Não de desmérito ao Leclerc, mas questão do carro mesmo, que vai fazer com que os dois, que para mim são muito páreos. Eu acho que os dois são dois pilotos que sim, que no futuro, culpa pessoal, deve disputar título. Na verdade, eu não sei nem mensurar se a Ferrari ela tá muito interessada também em ganhar esse segundo lugar do Mundial. Assim. Acho que a gente talvez esteja mais com vontade do que a própria Ferrari de isso. Tem aquela coisa que o Visser não gosta muito de criar essas expectativas de disputa, né? Mas enfim. Bom, agora a gente tem conversado do nosso querido Franco Colapinto. Ah, sim, esse é muito querido. Albon está como um time brasileiro na Libertadores. Porque sabe aquele time brasileiro que no Campeonato Brasileiro, no Campeonato Estadual dele, vai bem, e quando chega na Libertadores tem realmente a surra dos argentinos, que mostra que o futebol daquele time não é bom? Então, parece o Palmeiras perdendo pro Boca Juniors o ano passado. Ou foi esse ano? Foi esse ano. Então, é isso. Albon, cara, ele encontrou um rival à altura. Essa que é a questão. Nossa. Porque é fácil você chutar cachorro morto. Gente, não façam isso. Mas é chato. É fácil, porque você tá chutando ali, o bichinho não tá fazendo nada. Chutar o Latifi, ok. Chutar o Sargent, ok. Ele encontrou um piloto que vai dividir curva com ele. Um piloto que é mais rápido do que ele. O Franco Colapinto colocou já meio. Já colocou medo no Pérez, né? Porque o Pérez falou, ficou um tempo ali atrás. Falou, esse menino aqui é difícil de passar, hein, galera? Que coisa, não? Não, o Colapinto chegou atrás do Pérez, né? Colapinto atrás do Pérez. Então, o Pérez sentiu a presença dele, e aí aquela... Sentiu a presença na frente e atrás. Aquela coisa que você falou. A Red Bull, pra mim, era uma boa aquisição pra Red Bull. Eu gostaria que me escutassem, assim como a FIA provavelmente vai escutar esse podcast e eu nunca mais vou entrar no paddock. Desculpa, Bissulaiense, eu sou fã, viu?
tem esse lado aí. Se a Red Bull escutasse o podcast, ela saberia que está na hora de dar uma chance, fazer um acordo ali com a Williams e pegar este menino pra poder ter alguma chance de algo ano que vem. Exato. E não porque eu não tô querendo com o Lawson, não porque eu defendo o Lawson, eu quero muito com o Lawson, mas por que não substituir 2 de uma vez, né? Substituiria o Pérez, botava ali o Lawson do lado do Verstappen, e ali no carrinho da nossa Racing Bulls, botava o Franco Lapinto. Olha que delícia. Eu concordo, porque assim, fez uma corrida perfeita. O lance com o Albon, lance de corrida, não teve maldade. Ali naquela primeira curva, na saída da largada, é conturbado, é difícil. Todo mundo fica encado, né? É uma pista muito complicada. Não tem como... É lógico, o Albon veio com o Lapinto jogar o carro pra cima dele, vai falar, pô, né? É complicado meu companheiro de equipe fazer isso, porque nunca o companheiro de equipe fez isso com ele. Só na época da Red Bull. Largava perto dele, né? Então, e tirando que salvo engano, deixa eu até ver aqui se eu errado ou não, uma merda, mas foi isso. O Colapinto também largou atrás dele. Quando, né, que o Albon teve um companheiro de equipe largando tão próximo dele. Não, o Franco Colapinto tá fazendo os treinos livres, assim, as sessões muito próximo do Albon. Já é surreal, assim, você pensar que, talvez... quando ele assumiu ali fosse um erro, porque eles estavam confiando o carro num novo novato, que talvez tivesse a mesma performance que o Sargent. Ele falou, eu não sou Sargent, não sou Latifi, eu quero minha chance, né? E tá fazendo um bom trabalho, não tem o que dizer, gente. Assim, ele ficou na beira de pontuar de novo, tipo, ele ia pontuar numa corrida em que o Pérez talvez não estivesse entre os 10 primeiros. Uma pista que ele vence bem o Pérez, então assim, cara... Sabe? Eu achei assim, o meu maior... Vamos pôr assim, tristeza, vou dessa forma. A maior tristeza desse GP foi o Colapinto não ter pontuado. Ele mereceu. Porque assim, teve outro cara também que teve um final de semana uma corrida muito boa, que foi o Hülkenberg. Que daí já entra no outro ponto que eu queria falar. O que o Magnussen ainda tá fazendo na Fórmula 1, gente? O Magnussen não era nem pra ter voltado daquele banimento. Saca só. O Magnussen tem, no campeonato, 6 pontos. O Oliver Berman tem 7. O Hülkenberg tem 24. Praticamente, o Hulk, se parasse hoje, ele já teria feito 1 ponto por corrida. Cara, é ridículo. Ó, o Hülkenberg tem a mesma pontuação do Lance e tem um carro muito melhor. Muito melhor. É assim, tem praticamente uma fábrica inteirinha voltada para ele. Então, assim, cara, é ridículo, é injustificável. Cara, é umas coisas assim que realmente a gente vai até comentar agora da saída do Daniel Ricciardo, que parece que já tá concretizada, pelo que ele falou no final da entrevista, tudo, mas eu acho que o Magnussen e o Ricciardo realmente não mereciam estar na próxima corrida. Eles não merecem, tipo assim, são... Cara, não é questão, assim, pode ser até um pouco pesado a pessoa julgar o que eu tô falando, mas, cara, não estão entregando, não entregam. Mas os pilotos da Sauber não entregam, mas é outro assunto. A Sauber não tá nem aí pro PC. Ela nem era, vamos pôr assim, nem era pra estar presente se parar pra pensar no que ela tá fazendo, do absurdo de sucateamento do carro, sucateamento de pessoal, tudo mais pra entrada da Audi. Então, assim, a Sauber é um outro assunto. É uma pena a gente ver o que a Sauber tá acontecendo, mas já era algo previsto, que a gente até comentou no começo do ano. Porém, o Magnussen ainda tá presente, é ridículo. Ainda mais que a Haas tem 31 pontos e a Racing Bulls, cara, a Racing Bulls tem 34. Se hipoteticamente me vem um Laos, a Haas não vai alcançar a Racing Bulls, não consegue ser sexta do campeonato. Então, assim, é um absurdo. Eu, pensando friamente pelo resto do campeonato, o quanto que eu poderia ganhar de dinheiro, eu chutava o Magnussen, traria o Berman, falava, termina o campeonato, já pega a quilometragem, é bom, você já tá com um companheiro experiente do seu lado, que é o Hülkenberg. Que ano que vem vai vir um cavalo. Exatamente. Não. Eu acho que era melhor deixar o Berman os próximas corridas ao lado do Hülkenberg, porque é melhor você ter o Hülkenberg de companheiro de equipe do que talvez o Ocon que vai tentar obliterar o menino, né? Vai dar um trauma ali no Berman, talvez nas primeiras corridas. Não gostaria. E é o que o Rubens falou, tipo, a gente tá num período agora que a Fórmula 2 ela vai voltar pra duas etapas, né? Duas etapas. Essas 2 etapas para poder fechar o campeonato, geralmente é quando as equipes já estão naquele fogo de tipo... Não nada pra ele. Mas elas estão naquele fogo assim de... Cara, vamos trocar os pilotos que não vai render ou que não vai estar aqui ano que vem e já ir testando outros pilotos para 2025, né? O Berman, eles já sabem que não vai ficar o Quimento, né? Eles já sabem que não vai ficar
O Kimi é plausível ele terminar o ano, mas o Berman não, sabe? Tipo, o Berman já fez 2 corridas na Fórmula 1. Cara, a Haas deveria ser um pouquinho mais esperta e já trazer ele, deixar ele terminar o ano, ganhar quilometragem com o carro. São pistas interessantes para ele pegar. Os Estados Unidos tem aqueles bumps, aí Interlagos é sinuosa, é uma pista Você pega curta. Interlagos e México, que são 2 pistas tradicionais, formatos tradicionais de circuito, que o piloto vai alcançar, assim, vai pegar quilometragem, que são pistas que ele não correu de Fórmula 2. Las Vegas é uma pista de rua difícil. Que ele já mostrou que manda bem em pista de rua. E assim, é aquela coisa, ano que vem ele vai pegar essas pistas pela primeira vez. Já pega agora! Já vai agora, já faz agora. Depois tem Losail, que também não é um circuito muito fácil, né? Losail tem o desgaste físico. Não vai ser uma corrida talvez tão quente como foi ano passado, mas tem o desgaste físico. E Abu Dhabi, tipo, é uma pista meio travada de ultrapassagem, mas é uma pista que é boa pra você ganhar quilometragem. Até porque os testes dos jovens pilotos é feito lá. Sim. Cara, tipo, já deixa o moleque terminar o ano. Exato. E agora, como a gente falou, a questão do Richard, cara, a saída dele já era esperada, eu acho que demorou muito. Foi Eu acho que ele nem deveria ter voltado. Eu acho que quando foi demitido da McLaren ali, eu até posso entender a dúvida que pode ter pairado na cabeça do pessoal da Red Bull, se, pô, realmente ele foi tão ruim assim, ele realmente foi um piloto que não conseguiu entregar por culpa da McLaren, a McLaren foi culpada. Porra, mano, o ano passado já era para ter percebido que não. O Ricciardo não é esse piloto, tudo isso que estamos esperando. E aí vem a questão de ele renovar para esse ano, não entregar desde o começo do ano, colocar em xeque até a mesma competência do próprio do Tsunoda, que vem entregando muito bem. E que a equipe tem cada vez mais mostrado com clareza os malabarismos que eles fazem para que o Ricardo tenha uma posição melhor de pista. Porque, cara, o Tsunoda ele é usado para poder fazer teste de pneu para Pirelli. Não é possível. Não, hoje foi a mesma coisa, né? Na rodada final ele foi com pneu macio. Cara, como assim você põe pneu macio na rodada final? Num stint que nitidamente tinha que ser duro, sabe? Toto Wolff, os caras pensaram assim, vamos pensar como Toto Wolff. E aí o Ricciardo vai lá, entra nos boxes, um pensa que ele vai abandonar, mas na verdade não. Faz o pit stop, coloca pneus macios para fazer a volta mais rápida e tirar o Grand Slam do Norris. É pra ser o último grande ato dele, né? Tipo, o último grande ato dele na Fórmula 1 é ter roubado uma volta rápida que ele não ganhou ponto. Não ganhou ponto, prejudicou o amigo, um cara que defendeu ele, que sempre esteve do lado dele. Isso eu achei escroto demais por parte dele. E pra finalizar sobre isso, cara, vai tarde, desculpa. Pra Fórmula 1 vai tarde. Vi muita gente falando, tomara que vá pra Indy. Cara, eu vou ser sincero. Tem hora que eu acho que a galera acha que a Indy é várzea. O Ricciardo não se cria na Indy. E se ele for pra NASCAR, talvez. Mas Indy vai apanhar. Fórmula E, talvez, que é um formato com menos corridas. Você tem uma dinâmica um pouco diferente. Pode até ser uma boa, mas... Eu não sei também, né? Porque... Pra roubar a vaga de um piloto jovem, né? Roubar a vaga de um piloto jovem e, assim, nitidamente a gente vê que o Ricardo, ele queria estar na Fórmula 1. Ele andou meio que, tipo, falando mal, de certa forma, das outras categorias, porque ele não quer estar ali. É que tem muita gente que tem o desejo de ver o Ricardo andando de outra coisa. Mas, cara, às vezes, assim, acabou a carreira dele, entendeu? Sim. Às vezes ele, sei lá, vai ser garoto propaganda de coisa porque ele é o amigão da galera, mas vai estar ali num paddock fazendo entrevista com os outros, tipo, vai estar nesse meio aí, tipo, de entretenimento, mas às vezes ele não vai voltar pra pista, tipo, às vezes o bonde andou, sabe? Sei lá, eu tenho muita crítica do Ricardo, é um piloto que me desagrada em várias coisas. Aí quando a gente chega naquele momento em que, tipo assim, o ponto maior do piloto é porque ele é alegre, uma pessoa feliz. Fica, cara, o que ele tá agregando no esporte sendo uma pessoa feliz? Exato. Nada, né? Bom, pessoal, é isso. Agradecer a todo mundo que ouviu o BBcast até aqui. Peço que compartilhem o BBcast. Chamem seus amigos para ouvir. Eu fiquei chateada com vocês. Todo mundo falando, nossa, Singapura é muito ruim, corrida ruim. Eu gosto de Singapura. Me senti ofendida. Senti como se todo mundo tivesse me batendo esse final de semana. Então, tá? já que você se sentiu ofendida, qual a nota que você dá pra corrida? A corrida não foi tão boa assim, mas vou dar 8,5. Eu como teve vitória do Norris e o Piastri correu bem, eu gostei mesmo, eu gostei da parte do Franco Lapin também. Eu acho que eu vou dar um 7,5, mas... Eu vou dar 8,5. Poderia dar um pouco mais se a Ferrari tivesse ido bem. Vou dar 8,5 para valorizar a que eu gosto. Mas se você não gostou, problema seu, porque ano que vem o Singapura tá aí de novo. Exato, pessoal. Um forte abraço e até a próxima. Até a próxima.